Surpreendente! A Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país e está à esquerda, acabou de admitir que não há provas e que o Bolsonaro sabia ou então participou daquele plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Aquele suposto plano dos kids pretos. Gente, depois de algumas semanas de atraso, parece que agora a grande imprensa começou a correr atrás e a realmente ler, analisar de uma forma crítica aquele relatório da Polícia Federal com o indiciamento do Bolsonaro. Algo que a gente fez e analisou aqui no canal tão logo os documentos foram tornados públicos. E por isso eu vou deixar aqui para você o link na descrição do vídeo para quem quiser assistir aquele vídeo analisando o relatório do indiciamento. E, vejam bem, quem diria que simplesmente ler o relatório da Polícia Federal seria suficiente para descobrir, para descortinar a quantidade de falhas, de erros e de ilegalidades desse relatório? Fica aqui comigo para você ver a Folha de São Paulo, que é um jornal progressista, que está à esquerda, como eu disse, admitindo que não há provas contra o Bolsonaro sobre o plano do assassinato. Mas antes, você já segue, curte o vídeo, se inscreve no canal aqui à sua casa, compartilhe o link nos seus grupos para a voz da nossa indignação chegar ainda mais longe. E bora direto ao ponto. Olha aí a manchete da Folha de São Paulo. Minuto do golpe, elo forte com Bolsonaro, mas Polícia Federal tem conclusões com indícios parciais. Gente, que manchete cuidadosa, hein? Todo o cuidado do mundo para pagar um pedágio para o Supremo, para a esquerda, indícios parciais. Isso aqui é um eufemismo para especulação. A Polícia Federal tem especulação em relação a pontos importantes do relatório. Agora bora para a linha fina, que é aqui que fica bom, ó. Relatório evidencia a trama golpista, mas, por hora, sem elementos claros de que o ex-presidente sabia do plano para matar autoridades. Gente, eu fiz um outro vídeo aqui também para o canal, que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mostrando como que a Associated Press, uma agência de notícias internacional muito respeitada, ela também cobriu esse caso, só que diferente da grande imprensa aqui do país. Ela disse, a partir de uma série de áudios que ela analisou, que não havia provas nesses áudios dos militares que conectassem Bolsonaro com a trama golpista, mostrando que ele tivesse ciência ou então que fosse o mandante de tudo. E agora a Folha, analisando o relatório da Polícia Federal em cima desse outro material, também é obrigada a admitir a realidade. Segue aqui comigo que vai ficar cada vez melhor. Dá uma olhadinha aqui, ó. O relatório final da Polícia Federal, tornado público na última terça-feira, traz fortes elementos de vinculação do Jair Bolsonaro com a chamada minuta do golpe, mas em outros pontos faz afirmações categóricas com base em indícios parciais e passíveis de maior questionamento. Isso aqui, gente, é algo que realmente surpreende. Não é todo dia que a gente vê isso aqui acontecer na imprensa. Jornalismos, matérias, analisando de maneira crítica as versões das autoridades oficiais e realmente lendo, confrontando aí o que está sendo dito pelas autoridades com o que existe na realidade, com as provas, com os fatos, avaliando o que é verdade e o que não é verdade. Isso a gente não vê todo dia. Gente, é muito simples, você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar no Bolsonaro, você não precisa acreditar no Moraes, você não precisa acreditar em ninguém. Qualquer um pode ir lá e ler o relatório e tirar suas próprias conclusões, como a Folha agora caiu a ficha e fez. E qualquer jornalista pode fazer isso. E se fizer, como parece que a Folha fez agora, aí os erros e as falhas do relatório vão pipocando, porque são muitos. Dá uma olhadinha aqui, ó. O cenário apurado, reforçado por ações e declarações de Bolsonaro e dos próprios indiciados, aponta para uma inequívoca trama golpista no final de 2022. Apesar de a Polícia Federal listar uma série de conclusões nas 884 páginas do documento, algumas ainda carecem de elementos substanciais, ou seja, carecem de prova, como a de que o Bolsonaro sabia do plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Realmente, gente, não tem prova disso. Tem bastante prova, sim, de que alguns militares e oficiais do exército tinham planejado o assassinato de autoridades, mas essa mesma prova, como eu mostrei nos outros vídeos de análise, aponta que eram apenas isso, eram planos que não foram executados e, portanto, pela nossa lei, não há crime. Isso aqui é simplesmente análise jurídica dos fatos, das provas da lei. Não se trata aqui de defender ninguém. Se tratar de defender, sim, a lei e a justiça, e ponto. Porque é assim que a lei e o direito penal numa democracia são aplicados há décadas.
Agora não dá para você mudar tudo em função dos réus, dos investigados, julgar de acordo com a capa dos autos. Isso não é justiça. Isso sim é tribunal de exceção, isso é parcialidade, isso é perseguição política. Agora vem aqui rir comigo à toa, vendo a Folha admitindo quais pontos do relatório são falhos e para os quais não há provas das afirmações categóricas que a Polícia Federal fez. Primeiro, sobre o plano de matar autoridades. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para você. Começa aqui, ó. A ligação a Bolsonaro se dá pelo fato de que, em 9 de novembro, 40 minutos após o documento ter sido impresso no Palácio do Planalto, aquele plano mirabolante, né? Fernandes se dirigiu ao Palácio da Alvorada. Em 9 de dezembro, um dia depois de ter estado na Alvorada, como atestam os registros oficiais, o general manda uma mensagem para Cid relatando que Bolsonaro aceitou o nosso assessoramento, ainda de acordo com a Polícia Federal. Apesar dos indícios, não há outro elemento no relatório confirmando que o documento tenha sido discutido. Gente, certa Folha. Esses indícios aí trazidos pela Polícia Federal não são prova de que o Bolsonaro sabia do plano de assassinato. Veja agora que a Folha também disse sobre o Braga Neto ter recebido militares no seu apartamento para planejar o assassinato. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não há provas inquestionáveis nesse sentido. O Mauro Cid nega que tenham sido discutidos planos de assassinato nesse encontro. Não há também elementos no relatório que demonstrem que o tal do punhal verde e amarelo tenha sido repassado para os militares golpistas antes desse encontro. O principal achado que a Polícia Federal faz a Polícia Federal concluir que a reunião tratou do plano de golpe são mensagens trocadas entre o major da ativa, Rafael de Oliveira, e o Mauro Cid, em que o primeiro pede dinheiro. A Polícia Federal afirma que isso visava colocar o plano em operação. Ou seja, gente, aí não há provas e sobra, sim, muita especulação da Polícia Federal. Agora veja aqui esse outro trecho sobre o tal do monitoramento do Moraes. A Polícia Federal apresentou vários indícios que apontam a movimentação de militares no dia 15 de dezembro para prender, sequestrar ou assassinar Moraes. Mas a polícia não conseguiu ainda identificar claramente todos os participantes da ação de campo, e há dúvidas sobre por que e por ordem de quem o plano foi colocado em campo e, ao final, acabou abortado. No primeiro momento, a Polícia Federal indica que a operação pode não ter sido concluída devido ao término mais cedo da sessão do STF. Já no relatório final, afirma que a ação foi abortada também por não contar com o apoio do comandante do Exército, general Freire Gomes. Pela própria investigação da Polícia Federal, a negativa do general em participar da trama golpista já havia ficado evidenciada desde pelo menos 7 de dezembro. O que a gente está vendo, gente, é que o castelo de cartas do Moraes está se desfazendo cada vez mais. E essas falhas, elas não são nem as principais que eu listei no outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você ver. Por exemplo, em relação à minuta do golpe, que é outro ponto central da suposta trama golpista aí, eu mostrei lá que os atos praticados, eles não são puníveis porque eles não passaram da fase de cogitação e preparação, que não são puníveis pela nossa lei. A cada dia que passa, a narrativa ela vai ficando mais difícil de ser mantida. É por essas e outras coisas que eles querem tanto regulamentar as redes sociais e censurar. Afinal, eles têm grande ingerência na velha mídia que recebe milhões e milhões em verbas publicitárias e que quer manter o acesso a fontes privilegiadas do alto escalão e aí acabam se tornando, em grande medida, porta-vozes das grandes autoridades de Brasília. Mas ainda assim, nós vemos por vezes uma atuação mais crítica e independente como a dessa matéria que a gente acabou de ver. Contudo, as redes sociais, essas eles não controlam de forma nenhuma. Por exemplo, recentemente surgiu uma explicação que repercutiu muito de um promotor de justiça promovido, que se chama Procurador de Justiça de São Paulo, que mostrava por A mais B porque que esses atos não configuram crime de tentativa de golpe de Estado. Eu fiz um vídeo sobre isso que você encontra também aqui no canal. Então não deixe de seguir o canal para você estar atualizado sobre tudo o que acontece. Mas isso mostra que as redes sociais, eles não controlam. Bom, por enquanto, pelo menos. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou de ver a imprensa admitindo erros e falhas do relatório da Polícia Federal? Me conta aí nos comentários.